Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Neste vídeo eu vou comentar sobre como ocorre a exoneração da pensão alimentícia e até quando o pagamento da pensão alimentícia pode ser lançado no imposto de renda. Então, se você tem interesse nesse assunto, não saia daí. A pergunta me foi enviada por um rapaz de nome Edmar. O Edmar diz: pago pensão a uma filha que terminará a faculdade aos 28 anos. Nossa, estranho, hein, Edmar? Eu acho que só medicina a faculdade termina tão tarde. Se for, parabéns. Será cessado automaticamente? Essa é a primeira pergunta do Edmar. E depois, posso continuar pagando e também lançar as deduções no imposto de renda? Edmar, veja, a pensão, como regra geral, ela nunca cessa automaticamente. Então não é porque, por exemplo, acabou a faculdade, ou não é porque o filho, por exemplo, completou a maioridade civil e não está estudando, parou os estudos, que o pai pode simplesmente parar de pagar a pensão. Na verdade, essa é uma pergunta até que recorrente, aqui no meu canal. Sempre, quase toda semana, algum homem me pergunta justamente o que o Edmar está me perguntando. Posso parar de pagar a pensão? Meu filho não está estudando. Meu filho se casou, minha filha, normalmente a filha, minha filha se casou, minha filha está vivendo em união estável. Posso parar de pagar a pensão? Não pode. Não pode parar, não pode nunca parar de pagar a pensão automaticamente. A exoneração da pensão alimentícia, regra geral, só pode ser autorizada por um juiz. Então, se não estão mais presentes, as condições que justificam o pagamento da pensão alimentícia, ou seja, o filho completou a maioridade civil, o filho terminou os seus estudos, enfim, ou qualquer outra circunstância que estivesse ali a justificar o pagamento, cessou essas circunstâncias, o interessado, o pai ou a mãe, aquele que deve procurar a justiça, deve contratar um advogado e entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia. Eu lamento dizer que essa é uma ação assim, a justiça, no geral, é muito demorada. E com essa ação não é diferente, infelizmente. Normalmente a ação de exoneração de pensão alimentícia demora meses, às vezes até anos, porque, via de regra, os filhos dificultam essa ação. Então, assim, se mudam e não dão o endereço, não informam aonde estão residindo, fogem da citação, mesmo que se saiba o endereço deles, eles fogem da citação, evitam de ser citado, dificultam, enfim, criam, como eu disse, uma série de dificuldades que a lei, infelizmente, permite, e isso pode fazer com que esse processo de exoneração demore meses ou até anos, como eu disse. Isso é complicado porque o homem só pode entrar com pedido de exoneração depois que cessa aquela condição. Então, assim, o seu filho tem 17 anos, você não pode pedir a exoneração. Só quando ele completa 18 anos, você pode pedir a exoneração da pensão se ele não está estudando. A sua filha ou seu filho foi morar, foi viver união estável com alguém, não cessa automaticamente. Você tem que ter provas nesse sentido do que ele do que ela ou ele está residindo com outra pessoa, e você tem que contratar um advogado e entrar com a ação, e como eu disse, isso pode demorar muito tempo. Então isso cria uma certa situação de injustiça. E essa injustiça é pior ainda, porque a lei diz que a pensão alimentícia, o valor pago a título de pensão alimentícia é irrepetível. Ou seja, mesmo que o seu filho não tenha direito à pensão, você não pode pedir a devolução da pensão. Então, assim, é por isso, aliás, que tantos filhos criam essas dificuldades, tá, Edmar? Não cessa automaticamente e os filhos criam todo tipo de dificuldade porque sabem que, mesmo que ao final do processo,
o juiz declare que aquele filho não tem mais direito à pensão, né, que o juiz exonere a obrigação do pai ou da mãe, mesmo que isso ocorra, o filho não vai ter que devolver aquilo que indevidamente respeita. Na minha opinião, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Eu, durante muito tempo, defendi que a pensão deveria cessar automaticamente. A pensão deveria cessar automaticamente. Então, aos 18 anos, a pensão deveria acabar para todos os filhos, na minha opinião. Ah, mas o filho está estudando, o filho é doente, o filho continua precisando da ajuda do pai. Simples. Agora, esse filho maior, capaz, precisa da ajuda do pai, ele entraria com uma ação. Entraria com uma ação na justiça e pediria pensão. E ao contrário do que acontece com a ação de exoneração, a ação de alimentos é muito rápida. Em todas as ações de alimentos, o juiz dá liminar. O juiz fixa os alimentos provisórios que são devidos, segundo a jurisprudência mais recente, são devidos da data que o juiz dá a decisão. Então, eu acho que seria muito mais justo para todas as partes se a pensão cessasse automaticamente. Porque, veja bem, às vezes o filho precisa estudar, mas às vezes também você tem do outro lado o quê? Um pai doente que precisa cuidar da sua saúde. Então, assim, na minha opinião, que é uma opinião minoritária, até onde eu sei, só a minha opinião, até mesmo porque eu vejo aqui tantos casos de injustiça, e por causa da demora do processo de exoneração, eu acho que deveria ser assim. Mas, deixando bem claro, não é assim que as coisas são, tá? É só uma opinião. Na minha opinião, deveria acabar automaticamente. Mas, Edmar, não acaba. A nossa justiça não aceita essa cessação automática. Então, você e todos os pais, em cessada as condições que justificam o pagamento da pensão alimentícia, têm que procurar a justiça e, como eu disse, entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia. Edmar, veja, a sua segunda pergunta é um pouco complexa, um pouco mais difícil de explicar, né, para uma pessoa leiga. Eu vou tentar assim, ser assim, o mais claro possível. Eu tenho certeza, aliás, você deixou essa pergunta, né? Você deixou essa pergunta num vídeo meu aqui. Exoneração da pensão alimentícia aos 24 anos. Porque você, como muitos pais, já ouviram falar dessa questão dos 24 anos. Veja bem, a lei, né? A lei não diz quando a pensão acaba. A pensão deveria acabar aos 18 anos, porque a pensão é fixada para filhos menores. Mas a nossa jurisprudência, né, a nossa justiça, construiu um entendimento que a pensão deve se estender até o fim dos estudos, desde que isso ocorra até os 24 anos. Isso porque as regras do imposto de renda aceita a dedução, né? Aceita que você declare ali para obter uma dedução os valores que você paga de pensão alimentícia para filhos que tenham até 24 anos. Né? Isso sempre cria uma confusão. Veja bem, a pensão não acaba quando o filho completa 24 anos. Não, ela não... Ah, meu filho vai completar... Muitos homens dizem aqui... semana que vem, mês que vem, meu filho vai completar 24 anos. Ele está estudando, ainda não terminou a faculdade. Posso pedir a exoneração? Não pode. Porque não é quando ele completa 24 anos, é quando ele completa 25 anos. Então, assim, ele tem até o final do 24º ano, esse filho, né, os filhos, para terminar os seus estudos. Porque você pode pedir a dedução do imposto de renda, então a justiça se socorreu dessa regra do imposto de renda para estabelecer esse limite. Ou seja, a lei civil não tem esse limite. E, na verdade, os filhos podem pedir pensão alimentícia para os pais por resto da vida, né? Se você tem lá um filho
que tem uma doença, que está impossibilitado para o trabalho, que tem um problema mental, enfim, que tem uma incapacidade, ora, você vai ter que pagar pensão alimentícia para o resto da vida, porque o vínculo entre pais e filhos, né, Edmar, é um vínculo eterno. Filho é sempre filho, pai é sempre pai. Não interessa qual a idade do filho, qual a idade do pai. O vínculo é eterno. Mas essa obrigação primária de sustento dos filhos, para um filho normal, para um filho que tem saúde, para um filho que pode trabalhar, termina, na pior das hipóteses, quando o filho termina os estudos, desde que isso ocorra, como eu disse, antes dele completar 25 anos. E há ainda um entendimento, por exemplo, na Receita Federal, de que, por exemplo, vamos dizer que o seu filho completou 25 anos em maio, em julho, e naquele ano ele ainda estava estudando. No ano que ele completou 25 anos, né? Você pode ainda, nesse último ano, né, vai chegar lá em dezembro, quando encerra o ano fiscal, ele vai ter, sei lá, 25 anos e meio. Nesse caso, ainda pode se deduzir o imposto de renda, ou seja, ele tem até o final desse ano, quando ele completa 25 anos, para terminar os estudos. Nunca 28 anos, como você falou aqui. É óbvio que se a sua filha, tá, Edmar, aqui vai uma opinião pessoal, é óbvio que a sua filha está fazendo medicina, que ela não está terminando aos 28 porque é preguiçosa, porque é mau aluna, que foi reprovada, pegou um monte de DP, não. Ela está fazendo um curso extenso. Ora, é óbvio que se você pode ajudar, você deve ajudar, na minha opinião, mas daí é uma questão pessoal. É muito melhor você ter uma filha médica, bem formada, do que você ter uma filha que não estudou, que vai ficar, sei lá, te perturbando a vida inteira, né? Então, assim, mas você, a partir do momento, como eu expliquei essa história aí dos 25 anos, a partir do momento que ela completou 25 anos, esse ano que ela completou 25 anos é o último ano que você vai poder buscar a dedução do que você pagou de pensão lá junto ao imposto de renda. Esse é o último ano. Então, essa é uma história meio complexa, né, para o leigo entender. Tanto que as pessoas aqui no meu canal, você vai encontrar em vídeos como esse, em que você deixou a pergunta, muita gente confundindo. Ah, minha filha vai completar, meu filho vai completar 24 anos, posso pedir a exoneração? Não necessariamente. Como eu disse, com 24 anos, o filho ainda pode ser declarado como dependente no imposto de renda. Então, ainda não se pode pedir a exoneração caso ele não tenha terminado os estudos dele. Edmar, esse é um assunto assim complexo, né? Principalmente quando eu falo aqui de forma abstrata, falo em teoria. Eu espero assim ter conseguido deixar você e todas as pessoas, mesmo que leigas, a entender esta questão. Primeiro, é que a pensão não cessa automaticamente, como eu expliquei. Segundo, que a pensão não termina quando o filho completa 24 anos. A pensão termina quando ele termina os estudos, desde que isso ocorra até quando ele tem 24 anos, inclusive com 24 anos. Quando ele completa 25 anos, nesse ano ainda se pode declarar, né, ele como dependente, no ano que ele completou 25 anos, então nesse ano ele ainda pode pedir. Só depois disso é que o pai pode pedir a exoneração. E não se esqueça, claro, aquilo que eu sempre digo, o vínculo entre pais e filhos é um vínculo eterno. O seu filho sempre vai poder pedir ajuda para você, não interessa a idade que ele tenha, desde que ele não possa trabalhar por algum motivo justo, né? Ele tem alguma doença, alguma incapacidade, sofreu um acidente, ele não pode trabalhar, então ele precisa da ajuda dos pais dele e você pode ser obrigado pela justiça a ajudar. E isso tem toda a lógica do mundo. Eu sempre incentivo e cobro dos pais aqui no meu canal que esses incentivem os filhos a estudar, né? Todo pai, toda mãe devia incentivar. Eu sei que é duro, você tem que ficar pagando pensão, você tem as suas obrigações, mas olha, ter um filho que estuda é mais certeza de que esse filho vai se dar bem na vida. E não precisa ser, por exemplo, um curso universitário. Tem tanto curso profissionalizante por aí, né? Olha, não sei vocês, mas eu aqui, quando preciso de um eletricista aqui na minha casa, é uma dificuldade. E
e tá o olho da cara. Então, assim, tem tanto curso que ele pode fazer para ganhar que você devia, então, se esforçar para pagar, para ajudar, para que ele se forme um bom profissional e possa cuidar da vida dele. E quem sabe um dia até ajudar você, né? Até um dia te ajudar. Eu, por exemplo, ajudo meu pai, ajudo os meus sogros. Então, assim, a vida passa, né? Aquele que hoje paga, um dia pode querer ou precisar receber. Tá bom? Esse é um assunto sempre polêmico, sempre empolgante, talvez seja um dos temas que eu mais tenha vídeo aqui no meu canal, juntamente, né, com o tema do divórcio. Então, assim, se ficou alguma dúvida, se você não concorda, se você quer opinar, use o espaço aqui dos comentários, que eu vou ler sempre com muita atenção. E se você ficou comigo até o final, primeiro, quero agradecer pela gentileza, né, pela preferência de ficar comigo até agora. Em segundo lugar, pedir o seu apoio aqui ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Não custa nada, tem um botãozinho vermelho aí, vai lá, se inscreva, aperta o sininho, deixa o like. Muita gente assiste os meus vídeos, não deixa o like, o que acaba dificultando um pouquinho o meu trabalho, para que eu possa ser mais conhecido, que eu possa falar com outras pessoas. Então, para que o YouTube mostre o meu vídeo para outras pessoas, é importante que você deixe o like. Eu quero pedir aí essa gentileza a você. E é claro, pedir para você compartilhar, né, o vídeo, falar do meu canal com amigos e familiares. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.